Mateus 22:37 diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a sua alma e com toda a mente. Amém? Amém. O que Deus ministrava no meu coração sobre hoje era nós amarmos a Deus. Muitas vezes a gente prega sobre nós amarmos o outro e tá certo, glória a Deus. Nós nos dedicarmos, nós fazermos as coisas, mas como está o nosso amor por Deus hoje? Eu vou usar uma medida assim. Vamos dizer que hoje o nosso amor por Deus está em 10%. Mas em nome de Jesus nós vamos sair daqui 100% amando Jesus. Eu vou abrir aqui. Não precisa vocês irem abrindo porque são vários. Depois eu passo para a Dê e ela manda para vocês. Amém? Atos, capítulo 5, versículo 41. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Amém? Muitas vezes nós estamos na nossa vida e nós vivemos meio que no automático. Eu amo a Denise, amém, glória a Deus. Mas, e o demonstrar o amor pela Denise? E eu chorar para que a Denise venha sorrir? E eu morrer para que a Denise venha viver? Cristo, Ele fez isso por nós. Mas não só Ele fez isso por nós. Os apóstolos também fizeram isso. Eles viveram e eles morreram para que o nome de Jesus fosse pregado. Eles não estavam se importando, não, mas eu vou sofrer, eu vou ser chicoteado, eu vou ser crucificado de cabeça para baixo. Eles não se importaram com isso, porque o coração deles fervia por amor a Cristo. Eles tinham visto Cristo e alguns nem tinham visto com os olhos, mas tinham crido na mensagem dos apóstolos. E para que outras pessoas pudessem viver, eles acreditaram que valia a pena morrer. Nós vivemos em tempos que a mensagem é muito leve. Tipo, Deus me ama. Amém. Jesus me ama, então, pela graça, sois salvos. Amém. Então, vou pecar, me arrependo, Deus me perdoa. E assim eu vou indo até o momento que, Jesus me levar. Mas não é assim, sabe? Tem uma passagem que diz que Deus vai medir as nossas obras. E quais obras vão ser as que Ele vai medir? A tua obra é que tu pecou bastante e te arrependeu. Não. A nossa obra vai ser que se a gente precisasse chorar para que outros pudessem sorrir, a gente fez isso. Que se a gente teve que morrer, a gente teve que sofrer, a gente fez isso para que outras pessoas pudessem crer. Nós vemos assim, lá o irmão missionário que foi lá para África e está sofrendo, nossa, glória a Deus. Mas a gente não sequer sai ali no centro para pregar a palavra. E isso não é, para vocês, é para mim também. Porque eu não saio ali no centro para pregar a palavra. E nós precisamos se tornar verdadeiros cristãos. O que a gente está fazendo, sabe? O que os apóstolos estariam fazendo com toda essa liberdade que a gente tem hoje? Vocês acham que eles estariam sentados domingo na igreja esperando a palavra de Deus e a bênção de Deus? Deus vem e soluciona o meu problema financeiro. Não. Eles iam estar fazendo a mensagem. Hoje eu estava compartilhando com o Fê que eu estava lendo um capítulo e dizia assim, que os apóstolos disseram assim, tinha algumas viúvas que eles precisavam ofertar e tal. E eles disseram assim, não, vamos eleger pessoas para fazer isso, porque a gente tem que pregar a mensagem e orar. Eles não estavam se importando com isso. Eles não estavam se importando em juntar riquezas. A palavra diz, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde está o nosso tesouro? Em juntar riquezas, em ter casa, patrimônio, carro. Mas é que eu quero aquele carro que eu vi lá
da terra, porque a terra vai passar. E a gente vai ficar ou a gente vai ir? Porque eu sempre digo, e é algo que fica no meu coração, que o Fê falou uma vez: a gente vai ter uma eternidade, ou vai ser no céu ou vai ser no inferno. Qual que a gente vai escolher? A decisão é pra tomar agora. Não é na hora que Jesus voltar a gente dizer: Senhor, me perdoa, eu não sabia. Não, a gente sabe, aqui está a palavra. Está tudo aqui escrito, basta a gente se posicionar e dizer: eu vou viver isso, eu vou viver para isso. Se precisar, eu vou morrer para isso. Nós temos vivido um tempo. Quem aqui já fez um encontro? Amém. Quem vai fazer esse? Aleluia. Levanta a mão profetizando. Aleluia. Amém, então. A gente é o obreiro do encontro, né? E as mulheres nós temos feito um monte. A gente está indo 7 dias no monte orar. E eu vejo assim, quando eu comecei a ver essa passagem, quando eu ouvi esse pedaço desse louvor, isso tocou muito forte no meu coração. Porque nós estamos chorando para que elas possam sorrir, para que vocês possam sorrir. Nós temos visto assim, testemunho de algumas que estão pagando um preço alto, sabe? A gente tem assim, às vezes, 7 horas da manhã a gente já foi pro monte orar. E não é pra vangloriar a gente, sabe? Porque a gente não é nada, se a gente consegue levantar por só de Jesus, tenho certeza disso. Mas quando eu ouvi isso, eu lembrei dessas mulheres, sabe? Eu lembrei digamos, sacrifícios que a gente tem passado para que outros possam sorrir. Glória a Deus. Mas eu também fui muito constrangida, porque quantas vezes eu não dobro o joelho para orar por uma pessoa e aqueles estavam morrendo para que as pessoas fossem salvas. Quantas vezes sequer a gente diz assim, vem um irmão e diz: ai, eu estou passando por um problema horrível na minha casa, no meu trabalho, no meu casamento. E a gente diz: ai, irmão, tudo vai dar certo. Mas a gente não pega e não ora pela pessoa. A coisa mais simples e mais poderosa que a gente pode fazer, que não nos custa nada, que é a gente dobrar o nosso joelhinho e dizer: Deus, aqui está a tua filha, o teu filho, tu sabe o que ele está passando. A gente não jejua por essas pessoas, a gente não tem esse sacrifício. E essa passagem, ela é tipo, meu Deus do céu, parece que incendeia o coração da gente. Porque olha o que eles dizem, que eles se sentiram honrados porque Cristo achou que eles eram dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. Meu Deus, a gente está numa roda de amigos e a gente diz assim: ai, eu sou cristão. O quê? Eu sou cristão. A gente não sequer diz: não, eu sou cristão e Cristo pode te salvar e Cristo pode mover na tua vida. Amém. Vamos orar junto, Deus vai fazer. Aceita Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Não, a gente não fala, a gente fica quietinha assim, eu sou cristão. É quietinha assim. Não, nós precisamos começar a colocar esse Espírito Santo dentro de nós para fora. A gente precisa começar a se levantar como uma igreja posicionada, como uma igreja que ora, uma igreja que levanta as mãos e adora. Toca 3 louvores, a gente já está com o braço cansado, acho que vou me sentar um pouquinho. Porque hoje o dia foi muito cansativo. Jesus pegou lá na cruz e disse: me deixa eu baixar um pouquinho, está doendo demais. Não, ele carregou e foi até o final. E ainda disse: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Que, sabe, esse fogo que incendiava esses apóstolos incendeia o nosso coração. Esse fogo que diz: eu vou morrer para que eles vivam. Eu vou me sacrificar se eu tiver que, sei lá, olha. Gente, tem uma passagem do moço rico, vocês já devem ter visto, que ele diz assim: Jesus, o que eu preciso fazer para chegar no reino do céu? E Jesus diz: não mate, não roube, não cometa adultério. Vai falando os mandamentos. E ele diz: mas Senhor, eu tenho feito tudo isso. E Jesus olha para ele e diz: então vá, vende tudo que tu tem e me segue.
Quantos de nós venderia tudo que a gente tem para seguir Jesus? Tudo. Nossa casa, nosso carro, nossas roupas, tudo. Vendeu tudo, deu para os pobres, porque ele diz, vai, vende, dá para os pobres e vem e me siga. E diz que o moço rico saiu muito triste, porque ele era rico demais. E ele não vendeu tudo que ele tinha para seguir Jesus. Eu fico imaginando o que teria sido a vida dele. Que testemunhos ele teria dado? Qual seria o papel dele na Bíblia se ele tivesse ido, vendido tudo e seguido a Cristo? E não adianta a gente às vezes pensar isso superficialmente, mas Cristo pode sim nos dizer: eu quero que tu venda tudo e me siga. Eu quero que tu deixe tudo e vá fazer missão, porque eu quero usar a tua vida. Aleluia. Porque eu quero usar a tua vida para profetizar, para falar. Não importa o carro, Aleluia. não importa que tenha isso ou aquilo. O que importa é fazer aquilo que Deus quer. O que importa é ir, é pregar, sabe? Cristo, Ele é tudo, Ele precisa ser tudo na nossa vida. Cadê esse amor? Em primeiro lugar, por Cristo. Onde está esse amor no nosso coração? Com certeza não está em primeiro lugar, porque tudo está antes. O trabalho está antes. O nosso cansaço está antes. Até o nosso celular está antes. A série que lançou na Netflix está antes. O amor por Cristo vai ficando lá embaixo. Vai ficando lá embaixo. Depois eu oro. Depois eu me ajoelho. Eu não vou me tornar religiosa. Sabe que, com certeza, nós não devemos ser religiosos. Mas nós devemos ser cristãos. Cristo é aquele que segue a Cristo. Cristão segue a Cristo. Aleluia. O que Cristo fazia? Cristo ia, passava o dia inteiro trabalhando, viajando até a pé. Graças a Deus a gente tem carro, moto, ônibus, avião, 1 milhão de coisas. Ele ia a pé, por todos os lugares. Pregava, falava, curava, abençoava, expulsava demônio. Chegava de noite, o que ele dizia? Fiquem vigiando que eu vou subir um monte e vou orar. Ser cristão é seguir o exemplo de Cristo. O que Cristo fazia? Nós não fazemos um texto. Mas é que Cristo era Cristo. Sim, Cristo era Cristo, mas ele também era um homem. E o Verbo se fez homem. Então, ele sentia, ele cansava. Na palavra diz, lá em João 16, se eu não me engano, diz que ele sentiu uma aflição tão grande quando ele soube tudo que ele ia passar. E ele dizia: Deus, me ajuda. E ele ia lá e orava: Pai, se for possível, me livre esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Voltava, falava com os discípulos: vocês estão dormindo? Orem, me ajudem. Aí ele voltava: diz: Deus, se for possível, me livre desse cálice da morte, mas que seja feita a tua vontade. Voltava: vocês ainda estão dormindo? Quantas vezes nós estamos ali dormindo e o nosso irmão está dizendo: Pai, me ajuda, me livra desse problema que eu estou passando, dessa tristeza, dessa angústia, dessa depressão, dessa ansiedade, de tantos problemas. Aí o irmão chega para nós estamos como? Dormindo. Porque a gente não quis levantar para orar. A gente não quis levantar a mão para ajudar o irmão. A gente não quis estar com ele vigiando. Nós precisamos nos posicionar. Sabe aquela frase? Não há mais tempo para perder tempo. Não há mais tempo para perder tempo. Não há mais tempo para a gente ficar de mimimi, de brincadeirinha, de Cristo vai voltar um dia. Não. Nós precisamos ter fome e sede da presença de Deus. Fome e sede de viver aquilo que Cristo tem para nós. Nós temos sonhos, glória a Deus. Sonhos não é ruim, é de
Deus revela, né? Aí eu digo, tá, Deus, amanhã vai acontecer. Não, é no tempo de Deus. Aí o Felipe me fala e eu digo, não tô bravo. Mas é difícil. E ninguém tá dizendo que é fácil, pelo contrário, a gente tá dizendo que para os outros sorrir a gente tem que chorar. Para que os outros vivam, a gente tem que morrer. Hoje nós estávamos ouvindo uma pregação antes de vir. E ele dizia assim, o que levava certas pessoas a serem vendidas como escravos, só para pregar a Cristo para aqueles escravos. Irmãos, nunca vi a gente ia se vender por escravo para pregar para os irmãos. Mas tem outro jeito, com certeza. Mas eles se vendiam como escravos para pregar. Ou a gente vai viver como por esse punhado de água, você já viu aquele vídeo? Por aquele punhado de água, ou a gente vai viver pela imensidão do mar. Não dá para viver as duas coisas, não dá para servir a dois senhores. Ou é um ou é outro. Ou é o mundo ou é Cristo. Nós precisamos nos posicionar. Isso é importantíssimo. Para quê? Para que também nós possamos viver. Para que a gente não venha morrer. Porque aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós viveremos ou nós morreremos. Porque cremos em Cristo, mas não vivemos como Cristo. Eu vou ler mais uma passagem, diz assim, sobre Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse, olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam pedras, Estevão chamava Jesus dizendo, Senhor, Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou em voz bem forte, Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. É impressionante ver como nós não perdoamos as pessoas. Estevão estava sendo apedrejado, ele tinha sido levado preso, tinha sido julgado, estavam tapando os ouvidos e gritando para não ouvir o que ele estava dizendo. E o que ele diz? Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. O irmão falou mais de nós. Nunca mais eu quero ver na minha vida. Deus te abençoe longe daqui. Não, que gente, sendo apedrejado. Imagina a dor de ser apedrejado. De estar levando um monte de pedra em todo o corpo. Por algo que tu estava pregando a mensagem de Cristo. Ele estava pregando, ele estava levando Jesus para as pessoas. Deus estava fazendo milagres através da vida dele. E as pessoas resolveram condená-lo. E ele pega e diz, não condenes essa gente por esse pecado. E ele não era Jesus. Ele tinha falhas. Porque a gente diz, né, como eu falei antes, mas Jesus era Jesus. Quando Estevão era só um homem. Um homem como nós. Mas não como nós. Porque ele vivia verdadeiramente dedicado a Cristo. Ele rendeu toda a sua vida literalmente a Cristo. Ele morreu para que outras pessoas pudessem viver. Porque ele, até chegar aqui, ele morreu por quê? Porque ele estava pregando. Porque através dele pessoas estavam sendo curadas por Jesus. Nós precisamos parar um pouco, sentar
essas duas passagens subiu um pouquinho? Será que agora já está em 30%, 50% o nosso amor por Cristo? Será que agora, dessa vez, dessa pregação de Cristo, que eu sempre digo que eu sou só o microfone, Jesus é que fala, não Jesus. Será que dessa vez a gente vai se posicionar? Será que dessa vez eu vou começar a orar de verdade? Será que dessa vez eu vou começar a pregar? Será que dessa vez eu vou me tornar um cristão e viver o modelo de Cristo? Ou será que essa vai ser só mais uma pregação que eu vou ouvir? E, como diz, né, a passagem da semente, será que ela vai entrar no meu coração e o diabo vai me facilmente tomar ela e ela não vai germinar? Ou será que ela vai cair no meu coração cheio de pedras e não vai crescer? Ou será que meu coração vai ser uma terra fértil e ela vai crescer e vai dar frutos? Isso é uma decisão nossa. Cada um de nós aqui vai decidir o que essa palavra vai fazer em nós. Se ela vai dar frutos ou se ela não vai. Se a gente vai abrir o nosso coração, se a gente não vai. E não adianta a gente pensar assim: amém, nossa, dessa vez eu peguei essa palavra. Aí a gente sai, chega em casa, dorme, acorda. Amém, o que tem que fazer hoje? Ah, trabalhar, tá. Aí, tá, Deus, benção aquela palavra, né? Amém. Aí passou, aí chegou domingo, já é outra palavra. Chegou sábado, outra palavra. Foi passando. E quando a gente se dá conta, a palavra já morreu. Não germinou, não deu frutos. Porque eu não planto, tá? Eu já ouvi falar. Tu vai plantar, tu abre a terra, vai semente, tá? Rega. Até que ela vai crescer. Ali tá o outro Felipe, pode ser. Vai crescer. E nós vamos regar a semente ou nós vamos deixar ela morrer? Abriu assim o buraco com pedras? Tá. Cresça. Não? Cabe a nós regar a mensagem. Cabe a nós chegar em casa, olhar assim, amém, essa passagem. Amanhã eu vou ler de novo a passagem que a irmã pregou lá para eu ver o que Cristo agora vai falar diretamente comigo. Né? Depois da manhã, vou ler a mensagem de novo. Vou anotar agora. O que eu entendi? O que Cristo falou comigo? Amém. E seguir lendo. Não só essa passagem, mas aqui tem uma Bíblia inteira cheia de mensagens. Aqui, olha, tem todas as árvores que existem para serem plantadas no nosso coração em Jesus. E eu digo para vocês, eu estou terminando de ler a Bíblia pela segunda vez. Me pergunta quantas árvores tem no meu coração. Com certeza não tem essa Bíblia inteira. Por quê? Porque eu não reguei. Porque era aquele dia que eu estava cansada e eu peguei, tem que ler esses capítulos. Amém. Nós precisamos nos posicionar. Precisamos, o que Cristo tem me chamado para fazer? O que Cristo tem me chamado para fazer? O que tem queimado no nosso coração? Ai, irmã não sabe. Deus tem me chamado, eu tenho sentido no meu coração que eu preciso falar de Cristo para um colega meu. Mas eu não sei como é que eu vou fazer isso. Ele vai em outras religiões. Ele nem sabe, ele nem gosta que fale de Jesus. Quando eu digo Jesus, ele já sai de perto. Mas Deus tem que tocar no meu coração. Vou deixar até morrer se ter essa vontade. E o irmão que vou chamar Luiz Mário para pregar para ele. Deus
colocou no teu coração para te fazer. Aleluia. Não é para o outro irmão fazer. Não é para te orar e dizer, Deus, usa o meu outro colega lá, que eu sei que ele é cristão também. Deus está colocando no teu coração. Pai, Deus está colocando no meu coração de fazer um evangelismo. No coração de quem Deus está colocando? No meu coração. Então o que eu vou fazer? Vou me levantar, vou ir lá, vou falar com meus líderes, vou juntar um pessoal. Quem é que quer fazer? Amém. Vai ser uns 3 ou 4, mas amém. Amém, vou fazer junto. Vamos lá. Vai, junta esse povo, faz. No próximo, vou fazer de novo. Já vai ter uns 10. E assim vai crescendo. Glória a Deus. E vai crescendo, e vai crescendo. E quando vem. Gente, quantas palavras essa cidade tem declaradas sobre ela? Que essa cidade é do Senhor, que daqui vai vir avivamento, que vai acontecer tantas coisas. Mas Deus vai fazer quando? Quando a gente se posicionar, quando a gente orar, quando a gente se levantar, quando a gente for atrás e fazer. Aí Deus vai querer derramar o Espírito sobre a cidade. E nós vamos ver o mover de Cristo em cada esquina, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler mais um. 2 Coríntios 4,15. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas. E estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um momento, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Que os nossos olhos, a nossa atenção esteja voltada àquilo que não se vê. Porque o que se vê, a roupa, o carro, a casa, sei lá, até a comida, passa. Uma hora acabou, uma hora a roupa rasgou, uma hora o carro estragou, tá repreendido. Uma hora a casa se vendeu. Uma hora passa. Uma hora tudo vai passar. Mas o que a gente não vê, o Espírito Santo, as obras, a vida que foi salva através de nós, não vai passar. Aquela pessoa que Cristo nos usou para plantar aquela semente, a semente vai seguir crescendo, vai seguir crescendo. E quando vê, a gente vai estar por aí, sei lá, pregando o Evangelho. E a gente vai dizer, eu preguei para aquele cara lá. Ele aceitou Jesus naquele dia e eu estava lá. Aleluia. E agora ele está aqui pregando. Agora ele está aqui ministrando, agora ele está aqui fazendo a obra. Mas tudo, de novo, depende de nós. Deus, ele faz, gente, ele pode fazer assim, ó, meu Deus, ele pode fazer o Brasil inteiro se ajoelhar e clamar a ele. Cada pessoa, a palavra diz que quando ele vir, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só ele é o Senhor. Glória a Deus. Todo mundo, gente, é muita gente. E vai acontecer. Por quê? Porque a palavra diz, então o que a palavra diz é o que é, ponto. Mas nós precisamos não mais nos levantar, mas nos prostrar ao Senhor. Nós precisamos orar, jejuar, buscar, dizer, Deus, muda a minha vida, me transforma, a minha mente, o meu coração. Os meus olhos têm sido mal, eu tenho olhado para as pessoas julgando elas. Eu olho para as pessoas e aponto o dedo antes mesmo de saber quem ela é. Aí depois ela, se apresenta, ela fala, e eu digo, nossa, mas ela era uma bênção. Nós precisamos parar de ser essas pessoas e nos tornarmos quem Cristo foi, quem Cristo é. Aleluia. E, para encerrar,
porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho disso diz: certamente venho logo. Amém. Venha, Senhor Jesus. E a graça do Senhor esteja com todos. Amém. Amém. Há uma coroa da vida reservada para cada um de nós. Cada um de nós vamos tomar essa coroa e vamos ter essa coroa. Porque a partir de hoje tomamos essa decisão. E tudo isso, todo o sofrimento, toda a tristeza, toda a renúncia, todo o choro, toda a morte, vai render essa glória, vai render essa vitória, que vai ser muito maior do que qualquer coisa que nós poderíamos ter aqui, vai ser muito melhor do que qualquer coisa, em nome de Jesus.